Progresso. Por definição, é um avanço, um movimento para frente ou o próprio resultado de progredir. É o meio e o fim ao mesmo tempo, mas dificilmente se entra em acordo sobre quais meios devemos usar para alcançar determinado fim. Muitas vezes nem concordamos mesmo sobre a qual fim devemos chegar. Alguns podem pensar que andar em caminho ao progresso é fazer a economia crescer, o que significa aumentar a produtividade com o passar do tempo. É verdade que em alguma medida isso é verdade. Hoje produzimos muito mais que nossos antepassados há 200 anos atrás, e a melhoria em diversos aspectos da realidade é inegável. Porém, é insustentável basear a nossa direção de progresso no aumento da produtividade. Eu poderia destrinchar que o aumento desenfreado da produtividade está deixando marcas irreparáveis na natureza e que estamos destruindo o único planeta que conhecemos capaz de sustentar a vida da maneira que se conhece nesse processo. Mas há uma razão ainda mais fundamental e prática do porquê o aumento da produtividade não pode ser considerado sinônimo de progresso. Simplesmente porque não podemos aumentar a produtividade indefinidamente. Por exemplo, vamos assumir que a economia global cresça 2% ao ano para todo sempre. Isso significa que em 10 mil anos, o que são apenas 400 gerações humanas, a economia global seria 10 elevado a 86 vezes maior do que a economia é nos dias de hoje. Esse número equivale a 100 trilhões e trilhões e trilhões e trilhões e trilhões e trilhões e trilhões de vezes maior que a economia atual. Ou seja, mesmo que nós conseguíssemos acesso à energia de cada átomo que existe em um raio de 10 mil anos-luz da Terra, ainda assim, nós só seríamos capazes de produzir 1 sobre 10 elevado a 16 do necessário, ou simplesmente 0,00000000000001%. Isso nos mostra que vivemos em uma época completamente incomum da história da humanidade em relação ao aumento da produtividade. Luxo qual nossos antepassados não podiam se dar e, pelo que conseguimos ver, que os nossos descendentes também não serão capazes de fazer. Não surpreendentemente, consegue-se observar algumas pessoas que pensam de maneira completamente oposta. Progresso para elas deveria ser conseguirmos parar a economia, principalmente aquela baseada em carbono, e assim conseguiríamos viver em paz e harmonia com a natureza. Mas, na minha opinião, essa é uma linha de raciocínio tão falha quanto a primeira. Por mais que essa ideia possa ser até, de certa maneira, sedutora para aqueles que querem proteger a natureza e a humanidade dos males de como produzimos hoje, infelizmente, nós já entramos em um processo o qual não podemos nos absorver tão facilmente. Sem saber, quando as primeiras gramas de carvão começaram a ser queimadas no século XVIII na Inglaterra durante a Revolução Industrial, a humanidade começou uma corrida contra o tempo e contra ela mesma. Quando demos início a esse processo e aceleramos toda a nossa economia com base nos combustíveis fósseis, iniciamos uma corrida para que desenvolvêssemos maneiras de produzir energia limpa de maneira no mínimo tão eficiente quanto esses combustíveis poluentes antes que nossos estoques acabem. Que diga-se de passagem, se continuarmos os queimando no ritmo que ainda estamos fazendo, acredita-se que muito provavelmente acabaremos com todos ainda neste século, e isso será muito ruim, principalmente se não conseguirmos desenvolver tecnologias limpas e eficientes a tempo, pois isso condenará a humanidade para sempre a um mundo pré-industrial no que se diz respeito às tecnologias, mas em um planeta que continuará sendo esquentado por centenas de milhares de anos graças a todo o estoque de petróleo e gás natural que já queimamos e que teremos queimado. Ou seja, atualmente, infelizmente, nós não podemos simplesmente parar de usar essas tecnologias. Nós temos que vencer a corrida que foi iniciada na Revolução Industrial e realizar uma transição energética eficiente. Mas como? Como conciliar a fome do homem de sempre produzir e querer mais com o bem-estar do planeta e da própria humanidade? Na minha opinião, deve haver uma régua moral em comum que todos nós possamos concordar, em algum lugar do espectro que se forma entre essas duas maneiras de pensar. E bom, eu acho que posso ter encontrado. A régua que eu encontrei é uma moral filosófica chamada long-termism, ou long-termismo. Essa visão ética do mundo foi cunhada em 2017 por dois filósofos da Universidade de Oxford, Toby Ord e William Maxkill. Long term significa longo prazo em inglês. Ela consiste em levar em consideração todos os humanos que não existem ainda ao tomar decisões para a sociedade hoje. Toby Ord definiu a filosofia do long-termismo em seu livro The Precipice: Existential Risk in the Future of Humanity como: o long-termismo está especialmente preocupado com os impactos de nossas ações no futuro a longo prazo. Leva a sério o fato de que a nossa própria geração é apenas uma página de uma história muito mais longa e que nosso papel mais importante pode ser como moldamos ou não conseguimos moldar essa história. Para William, Toby e para mim, uma sociedade ética é uma sociedade que leva o longo prazo em consideração.
E por mais que essa corrente de pensamento tenha sido formalizada há pouquíssimo tempo, sementes do long-termismo já pairavam sobre a humanidade há muito tempo. Na Constituição Oral Gayana Shagua de uma sociedade pré-colombiana chamada Confederação Iroquesa, incentivava-se já que todas as tomadas de decisões tenham sempre em vista não só o presente, mas também as gerações vindouras. Mas não interprete erroneamente essa filosofia. Ela não afirma que as vidas que não nasceram são mais importantes do que as pessoas que vivem hoje. Na minha opinião, é claro que em uma situação hipotética, por exemplo, se deve dar prioridade à vida de alguém que já está vivo em relação ao indivíduo que ainda não nasceu. O long-termismo não tem nada a ver com isso. Ao olhar para a expectativa de vida da humanidade enquanto espécie, fica fácil entender o ponto de William Taube. A humanidade tem apenas 250 mil anos. Eu digo apenas, pois a vida média de uma espécie de mamífero é de 1 milhão de anos. Se a humanidade um dia atingir esse feito, ao mesmo tempo que mantém uma taxa de natalidade em 125 mil nascidos por ano, do atual momento até o último humano nascido, serão mais 90 trilhões de humanos que ainda vão nascer. Isso significa que existem 850 vezes mais pessoas que ainda não nasceram do que todos os humanos que já existiram. E por mais astronômico que esse número pareça ser, essa ainda é uma das estimativas mais conservadoras. Encontramos no registro fóssil alguns mamíferos que viveram por mais de 10 milhões de anos. Se a humanidade alcançar essa marca, isso significa que nós temos mais de 1,2 quadrilhão de pessoas esperando para nascer futuro à frente. Mas nós não somos qualquer espécie de mamíferos. Nós construímos, pensamos e criamos. Somos inclusive a melhor candidata a deixar a Terra e colonizar outros corpos celestes dentro e fora do Sistema Solar. Em 500 milhões de anos, a vida na Terra não será mais possível devido ao início da expansão da nossa estrela local. Se a humanidade viver o bastante para precisar se salvar dessa inevitável morte solar daqui a centenas de milhões de anos, a nossa espécie pode alcançar a incrível marca de 10 sextilhões de humanos nascidos. Se isso um dia se concretizar, isso significa que temos 85 trilhões de vezes mais indivíduos que ainda não nasceram comparado com aqueles que já. E ok, nós podemos continuar fazendo essas estimativas, umas bem menos conservadoras do que todas essas que eu mostrei aqui, mas acho que eu já provei o ponto dos meus colegas William Taube. Nós temos um potencial incrível na nossa frente, com infinitas vidas humanas esperando para nascer. E nós devemos levá-los em conta não só porque eles são muitos, mas porque a enorme maioria dos humanos que vão viver, viverão no futuro. Sei que é fácil pensar que o futuro chegou a olhar tecnologias tão fantásticas ao nosso redor. Porém, estatisticamente, é muito mais provável que estejamos vivendo na realidade, no passado da humanidade. Mas essa é apenas uma das razões do porquê deveríamos incorporar uma filosofia long-termista em nossas ações. William MacAskill argumenta de uma maneira muito inteligente em seu livro What We Owe the Future, o porquê essa visão de mundo deveria ser abraçada por todos. Imagine que você está andando em um parque natural da sua cidade. Tudo vai bem até que de repente você deixa um recipiente de vidro cair no chão. O recipiente quebra e agora existem diversos cacos de vidro no chão. O esperado a se fazer de qualquer cidadão que se preze, para não dizer o mínimo, é que cate os cacos de vidro e limpe o caminho, pois pessoas virão depois de você e podem se machucar, principalmente crianças. E acho que todos concordamos que pouca diferença faz se as próximas pessoas passarão daqui a 5 minutos, 8 dias ou 10 anos. Nós sabemos que elas virão. Então por que não aplicamos essa mesma linha de raciocínio para outros diversos aspectos da vida? Nós sabemos que outras pessoas virão, e continuarão vindo enquanto as gerações anteriores permitirem. Em suma, a visão ética long-termista não propaga somente a ideia de que o progresso é estender ao máximo a existência humana, mas mais que isso. Ao entender inteiramente o long-termismo, entendemos que qualquer outro entendimento de progresso só pode ser concebido se nos esforçarmos ao máximo para estender o quanto pudermos a existência da humanidade. Eu sei que para muitos o termo humano se tornou quase que pejorativo, isso não aconteceu à toa. Realmente, a nossa espécie deixou e ainda deixa rastros imperdoáveis em relação à biodiversidade, ao clima e às paisagens naturais por todos os lugares onde passamos. Contudo, não podemos esquecer que nós também somos humanos e nem das coisas boas que nós conseguimos fazer. Um universo sem música, dança, cinema, artes plásticas e cênicas, filosofia, ciência, linguagem complexa, romances e por aí vai, seria um universo triste e silencioso demais. Tentar estender a duração da nossa sociedade não é simplesmente um ato desesperado de perpetuação de espécie, mas também um ato de responsabilidade de tentar manter acesa a única chama de consciência complexa que nós sabemos que brilha nesse vasto universo. Na realidade, a responsabilidade que cai sobre nós é ainda muito maior do que isso. Como eu já mencionei, em 5 bilhões de anos, enquanto morre, o Sol se expandirá e engolirá nosso planeta natal no processo.
Mas muito antes disso, a vida na Terra como conhecemos já não será mais viável. Nós somos a única espécie que sabe que a vida na Terra tem uma data de validade. Se não os sucessores do que hoje chamamos Homo sapiens, quem será capaz de salvar essas criaturas que até onde sabemos são únicas em todo o universo? Mas bom, se tudo vai acabar, para que tentar estender ao máximo a existência humana? Se um dia tudo chegar ao fim, que diferença faz? Bom, se contribuir para que as maravilhas inimagináveis do futuro se concretizem e para que a perpetuação da vida complexa como conhecemos continue e não te convencem, trate de pensar no hoje. Por mais que ao longo de toda a história, quase todas as civilizações tenham se achado importantes o suficiente para viver no fim dos tempos, pela primeira vez nós temos uma ferramenta como a ciência que aponta para essa conclusão. Mesmo que o ambiente tenha mudado diversas vezes ao longo dos 4,5 bilhões de anos de história da Terra, ele nunca mudou de maneira tão rápida e dramática como testemunhamos hoje. E é difícil trazer boas notícias em relação a isso tudo. Além de não conseguirmos achar nenhum culpado que não seja nós mesmos, a partir de agora, o clima e desastres naturais serão temas cada vez mais e mais frequentes em nossos jornais. Cada geração e tempo tem os seus próprios desafios. E por mais que seja lindo presenciar e estar vivo no início dessa diáspora humana, nós temos algumas questões para resolver para que todo esse devaneio se torne real. É justo vivermos de maneira despretensiosa e responsável enquanto levamos centenas de milhares de espécies para a extinção junto conosco? Nós podemos ser melhores que isso. Nós somos melhores que isso. Por mais que o debate de como deva seguir aceso e vivo, acredito que todos nós poderíamos concordar em aonde deveríamos chegar. Andemos em direção ao verdadeiro progresso. Obrigado por assistir e tenha um bom dia.